Quando Deus fala de animalzinho, Deus ele está falando com carinho com a gente, para que nós venhamos o quê? Ser entendido. Porque somos um animal racional. Entendeu? Aí ele diz assim, ó: porque os pastos do deserto reverdecerão. Ou seja, aquilo que estava infrutífero, que não estava produzindo, vai passar o quê? A produzir. Vai começar a dar fruto, vai começar a ter resultados. Aleluia. Amém? Amém. Eu creio, Senhor. Porque as árvores darão seus frutos. O que é árvores? Tudo aquilo que você fazer vai ter fruto. Você está vendo? Tudo tem que ter fruto. Qual é o fruto? Tem pessoas que não têm fruto, cara. Só tem problema. Só tem desgraça. A aula das crianças, fruto do Espírito Santo. Aí diz aí, ó: a figueira e a videira. Vamos ver o que é uma figueira. Ela produz fígado. E a videira produz vinho. Não é? Alegria. Produzirão com vigor. Vai ser produzido com vigor. O 23. Filhos de Sião se alegram-se, exultam-se no Senhor seu Deus, porque Ele dará chuva em justa medida. O que é uma chuva em justa medida? A medida que você dá, você vai receber. Se eu não dou nada, eu não recebo nada. Eu vou ter uma vida seca, uma vida sem sentido, uma vida sem, como é que eu posso te explicar? Uma vida sem graça, sem sal, sem graça. Forte, né? Água de salsicha. Aí diz: farás descer como no passado as primeiras e últimas chuvas. Como no passado como? Você lembra quando você conheceu o Paulo? Como é que era? Antes de vir a prole, quando eu conheci, era uma coisa irradiante. Era uma coisa fenomenal. Não era? Aí depois veio os filhos, depois veio os problemas. Porque antes nós não tínhamos problemas. Eu estou falando do início de tudo. Era assim, né, filho? Era uma coisa, né? Magrinha. A missionária era Rose, aquela Rose fininha, maguinha. Ela ficou mais joinha. Né? Pegava no colo. Hoje eu luto. Eu luto. Eu falo, eu vou conseguir. Mas fica difícil, né? Não dá pra tirar do lugar mais. É verdade, pessoal. Porque agora ficou assim, né? ficou mais pesada. Ficou mais cheinha, né? Hã? Não pode, que o YouTube censura. Né? Fiquei joinha. Aí vamos lá. Aí diz assim, ó: parei aonde? Vamos lá, no 24. As eiras se encherão de trigo. Olha, Deus está falando de prosperidade constante. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordará de vinho e de azeite. De novo! Glória. Você tá vendo? Eu creio. A glória da segunda casa será maior do que a Primeira. primeira. Amém. Agora que vem a boa. 25.
restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Quais são os anos? Ele não era fiel no dízimo. Não, vamos lá, ele está dizendo que vai restituir. Restituir o quê? Perdido. Tudo aquilo tempo que você perdeu. Os tempos perdidos, os tempos que você não tinha esse conhecimento. Mas ele pode restaurar de uma maneira espiritual pela fé. O amor que outrora, aquele amor genuíno, aquele amor que era dedicado, aquele amor que era você na terra e Deus no céu. Deus ele vai trazer à tona. Aquele amor que o marido pegava a carteira e entregava a mulher aí, faz o que você deseja aí, ó. Ó, glória. Aqui não precisa, né? Que se eu tentar pegar a carteira dá problema, né? Já tá na mão dela já mesmo. Amém. Né? Tô brincando, pessoal. Você vê que o cartão de crédito fica até na Bíblia já, para não dizer que eu escondo, né? Aqui, ó. Palavra de Deus consagrando ele. Amém. Né? Aí diz assim, ó. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aqui está falando do dízimo. Tá bom? Aqui está falando do dízimo, dos votos, das ofertas. Tenta entender com clareza. Ali Deus ele te deu a opção de prosperidade. Mas você vê, Deus ele dá uma opção e também ele te dá a solução. Você vê que ele falou lá em cima do vinho e tornou a falar. Agora ele está falando que vai restituir. Mas a restituição, ela não é de qualquer maneira. Exige sacrifício. Vamos ver? 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. O que é o migrador? Que sempre migrou a tua felicidade, migrou as tuas oportunidades, migrou a oportunidade de você desenvolver, de você se batizar no Espírito Santo. Quanto tempo vocês não foram migrados de um batismo nas águas? Não pode, não pode, não pode, não pode. Você não está pronto para isso. Foi migrado. Ele está dizendo que vai restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Migrador, devorador e destruidor. Migrador, devorador e destruidor. O cortador não aparece aqui não, né? Vamos pegar ele depois. Você vê, aqui está falando de dízimo. O que repreende o devorador? Dízimo. O que repreende o migrador e o destruidor? Oferta e voto. Amém? Amém. Aí, o meu grande exército que enviei contra vocês. Por que é um exército grande de Deus? Porque mesmo que seja um exército do mal, não deixa de pertencer a Deus, que foi Deus que criou tudo, não foi? Então tudo pertence a Ele. Aí no 26, vocês terão comida abundantemente. Lê aí vocês aí para mim, vá. 26. E comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Isso aí é uma restituição que Deus está falando. Mas como que pode ser isso, pastor? Eu tinha 15 anos quando eu perdi minhas oportunidades, hoje eu estou com 30. Mas Deus ele tem o poder de restaurar aquilo que foi, de restituir. O que é restituir? A Bíblia diz que a mulher que cuidou de Eliseu,
Eliseu, ele preveu, Deus revelou para Eliseu uma grande fome. E Eliseu, por respeito a ela, porque ela cuidava dele, falou para Eliseu assim. Eliseu falou para ela assim: sai dessa terra porque vai sofrer fome, vai para tal lugar. E o que foi que ela fez? Largou tudo e foi. Passou-se quantos anos? 7 anos. Quando ela voltou, ela foi até o rei. E quem estava falando dela para o rei? Geazi. Do que aconteceu, dos milagres. Porque o próprio Deus permitiu isso. Ela saiu por uma ordem de quem? Do Eliseu. Não, do Eliseu. Instruído por Deus. Ah, tá. E quando ela voltou, a Bíblia diz que o rei estava ouvindo a história dela. E o rei, aí Geazi falou: essa daí, ó rei. Essa daí é a Sulamita. Sulamita não, a mulher que cuidou de Eliseu, que aconteceu isso. E ela veio pedir o rei para restituir as terras dela, os bens dela. A Bíblia diz que o rei levantou um oficial para restaurar tudo que era dela desde o dia que ela saiu até aquele dia. 7 anos. Tudo foi restituído para ela. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem esse poder de fazer. Às vezes você vê a história de José. José, ele saiu diante da casa dos seus pais, se eu não me engano, com 17 anos. Foi preso, mas José, ele teve uma estabilidade com 37 anos, se eu não me engano. Foi 30 ou 37, eu não estou lembrado. A vitória que Deus restituiu para ele fez ele ficar traumatizado, depressivo por causa daqueles dias de sofrimento, ou nunca mais ele se lembrou daquilo? Nunca mais. Aquilo lá se tornou um passado para ele, que só serviu para ser o quê? Testemunho de que Deus é poderoso para restaurar e restituir todas as coisas. Amém. Amém? 27. 27? É. 27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. É muito forte, né? Aleluia. Agora o quarto tópico e último, a promessa do derramamento do Espírito. Espírito com E maiúsculo. O Espírito da verdade. Amém. Aí diz assim, ó. E considera depois disto. De novo, olha. E considera depois disto. E considera depois disto que derramarei o meu Espírito Aleluia, Senhor. sobre toda a humanidade. Toda a carne. Toda a humanidade. Mas ele não disse em quem, né? Toda não significa toda, é um todo escolhido Por ele. por ele, ou que esteja à disposição dele. Amém? Amém. Toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês. Não tá aí, ó, o filho aí, o filhão, os filhão aí, ó. O outro tá lá, tirando o cochilo, depois levanta, enrola o cabelo, depois levanta a cabeça, olha pra cá. Mas estão tudo aí, Amém. né? Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. O que é profetizar? Eles vão saber falar. Você não vê aqui o Andrew aqui? Ele tem feito a oração pelos patrocinadores e dizimistas, né? E você vê a eloquência, a forma que fala, né? Com autoridade, né? Você vê, nenhum adulto consegue. Quando eu tinha quando
eu não tinha coragem de fazer o que ele faz. Eu vim ter coragem de uns 5 anos pra cá. Eu não tinha coragem de fazer isso. Batalha. Você vê como é que Deus transforma. Eu tinha vergonha, sei lá, eu era travado por essas coisas. Você vê como é que Deus transforma, né? Aí, os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão. Não é sonho dormindo não, tá? É sonho, eu vou sonhar, olha, eu vou ser grande, eu vou prosperar, eu vou crescer, meu ministério vai ser uma bênção. Amém. E os seus jovens terão visões, serão jovens de visão, ó, jovens visionários. Jovens visionários. Você vai nos Estados Unidos, você vê que os meninos lá de 17 anos já são donos de empresa, porque são meninos que têm visão. Mas não estou falando da visão deles, eu estou falando da visão de Deus. São pessoas visionárias, são pessoas intelectuais diante de Deus. Deus vai dar sabedoria tal que essas pessoas vão fazer a diferença nas suas épocas. Amém? Ó, 29, a data de hoje. Hoje, 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Que dia? Hoje. Amém. Amém? Nós estamos nessa madrugada de 3h36 da madrugada. E Deus, Ele está agindo. À medida que nós está nos entregando, Deus, Ele está trabalhando. Fica ligadinho nessas datas aí, ó. Amém? Eu nem sei onde que está aqui. 30 sumiu. agora. 30. Você vê, nós estamos lendo um texto de 32 versículos, mas tudo forte. O 30. Mostrarei prodígio nos céus e na terra. Sangue, fogo, colunas e fumaças. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E o último versículo para a gente fechar com chave de ouro e buscar o Espírito Santo daqui a pouco. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será o quê? Salvo. Salvo. Lê para mim o restante, por favor. Porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Amém. Deus chamou quem? Thaís, Paulo, Andrew, Ismael, missionária Rose e pastor Ivanildo. Foi o que sobrou Amém. das 4 vigílias, né? Era um bocado, né? Só sobrou nós, 6. E 6 representa transformação. A Bíblia diz que Jesus, ele transformou as 6 talhas em quê? Em alegria, em vinho. Não foi? Amém? Amém. Forte? Fortíssimo. Vamos tomar um café para daqui a pouco a gente buscar o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Aqui finalizamos a nossa vigília.